Democracia. Para a gente começar a falar sobre democracia, é importante entender que o conceito dela foi se transformando ao longo do tempo e que existem muitas espécies e formas de democracia, mas que independentemente disso, a gente precisa analisá-la sobre duas perspectivas, a subjetiva e a objetiva. Quando a gente faz uma análise da democracia a partir do seu viés subjetivo, a gente está trabalhando questões um pouco mais abstratas, que dizem respeito à vontade, aos desejos, aos anseios da sociedade, como se fosse uma atmosfera, um meio ambiente propício, um ar que a gente respira e aí a gente sente enquanto liberdade, por exemplo. Porque mesmo que eu e você pensemos coisas completamente diferentes sobre o mesmo assunto, nós sabemos que temos o direito a poder pensar, a poder fazer e a poder batalhar por aquilo que a gente acredita. Mesmo que isso seja completamente diferente do que o governo pensa, do que o meu vizinho pensa ou do que a minha família pensa. Por isso que democracia exige necessariamente o respeito à pluralidade. Já sobre a ótica mais objetiva, mais formal da democracia, a gente trabalha com o conceito de democracia enquanto um regime de organização política. A democracia objetiva, ela é a necessidade da formação, da criação de estruturas institucionais que sejam capazes de garantir esses direitos humanos, a dignidade humana, que propiciem espaços para que exista essa pluralidade de pensamentos. Por isso que é tão importante as instâncias de participação social ou mesmo as manifestações de pensamentos. E daí também vem o porquê que elas são interrelacionadas. Porque não tem como a gente falar que existe uma democracia quando falta uma dessas perspectivas ou então quando não tem nenhuma delas. Então, por mais que eu tenha a vontade democrática na sociedade, por exemplo, se não houver instituições que sejam capazes de garantir a dignidade dessa população e ao mesmo tempo possibilitar os espaços plurais, a gente não está diante de uma democracia. Do mesmo jeito que se não houver pluralidade dentro das instâncias estruturais do Estado e dali só sair uma voz, só sair um pensamento, ou então que poucas ideias de um determinado grupo específico dominem as instâncias de participação, a gente também não está diante da democracia. Então, olha só, para ser democracia é preciso ter o respeito e considerar válida a pluralidade de ideias da sociedade, garantindo a existência de uma estrutura institucional, política, jurídica, social, cultural e econômica que possibilite a defesa desses espaços de multiplicidade de vozes e que consigam garantir os direitos humanos e fundamentais. Por isso que quando a gente pensa que democracia é exclusivamente a imposição da vontade da maioria, a gente está excluindo parte significativa do seu conceito. Parte essa que, na verdade, busca garantir exatamente esses espaços de escuta das diferentes vozes. No Brasil, a nossa Constituição Federal estabelece desde lá do preâmbulo a instituição de um Estado democrático, que se destina a assegurar, além de outros direitos fundamentais, a igualdade e a justiça social. Sempre com base na vontade de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundamentada na harmonia social. E esse ponto é importante, porque a democracia, diferentemente de outros regimes políticos, ela é um regime político que resolve os seus conflitos de forma não violenta. Ela é um regime político pacífico. Por isso a gente fala que estamos diante dos nossos adversários e não dos nossos inimigos políticos. Porque o objetivo da democracia não é a eliminação, o extermínio, a morte ou o silenciamento, mas sim resolver os seus conflitos através da comunicação, da troca de ideias, do debate, do diálogo. O nosso ordenamento jurídico, social e político estabelece a democracia enquanto um mínimo existencial para a possibilidade de manifestação dessas múltiplas vozes com respeito aos direitos humanos. Por isso que a democracia é, por definição, um regime contrário a qualquer tipo de discriminação que afete as minorias.
E daí vem também a nossa preocupação com relação a esses movimentos contrários ao Estado democrático de direito, já que quanto mais frágeis estiverem essas perspectivas da democracia, mais a gente vai afrontar a nossa Constituição. Então, quando a gente está diante de opressões muito fortes às minorias, com desrespeito à dignidade humana, com ataques aos defensores de direitos humanos, com perseguição dos adversários políticos, ou mesmo com legitimação desse discurso de ódio, a gente está desrespeitando as nossas diretrizes constitucionais. E a mesma coisa acontece quando esses movimentos tentam diminuir as forças institucionais e estruturais do Estado, como quando, por exemplo, existe um movimento para fechamento do Congresso ou ataques ao Supremo Tribunal Federal, ou mesmo quando querem diminuir ou acabar com os conselhos. Tudo isso enfraquece as nossas diretrizes constitucionais, a nossa Constituição, desrespeita uma história de luta política e social e vai completamente na contramão e na oposição do que é democrático. E o oposto da democracia é a ditadura.